Isso, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22, amém? Nós vamos falar algo aqui muito importante. Toda a palavra de Deus, ela é importante, desde que a gente leve essa palavra a sério, amém, igreja? Você não está aqui para participar de uma religião, de mais um culto. Não. Você não está aqui para perder tempo. Ninguém está, é ou não é? Nós estamos aqui para ver uma mudança. E só pode haver mudança quando a gente aprender a abrir o nosso coração para Deus. Abrir o coração para Ele. Gênesis 32, 22, amém? Deixa eu falar rapidinho aqui sobre Jacó. A Bíblia fala que Isaac casou com Rebeca e teve uma gestão de gêmeos. E a Bíblia fala que quando passou os 9 meses, nasceu primeiro Esaú. E segurando no calcanhar de Esaú veio Jacó. E a Bíblia diz que passou o tempo, cresceu Jacó, cresceu Esaú. Jacó puxou mais para o lado do rebanho, Esaú puxou mais para o lado da caça. A Bíblia diz que um certo dia chegou Esaú e falou para Jacó: Jacó, me prepara um prato, me prepara uma comida, porque eu estou com muita fome. Faz aquele prato que você sabe fazer, Jacó. E Jacó disse assim: eu faço esse prato, te dou, mas você tem que me dar o direito de ser o primogênito. Eu quero ser o primogênito. Você vai me dar essa bênção de primogênito. E a Bíblia diz que Esaú trocou o direito de primogênito por um prato de lentilha. Até que passou um tempo, Isaac já estava velho, já não conseguia mais enxergar. E Isaac sabia que Deus já havia pedido a sua alma, iria recolher ele. E a Bíblia fala que Isaac chamou Esaú, e ele queria ter uma conversa com Esaú. E a Bíblia diz que Rebeca amava mais Jacó do que Esaú. Diferente do pai, o pai amava mais Esaú. E a mãe correu e falou assim: meu filho, o teu pai conversou com o teu irmão, pediu para preparar um prato para ele, porque ele vai abençoar Esaú. Então antes que Esaú chegue, tome a frente e receba a bênção patriarcal. Receba a bênção na sua vida, porque a bênção era transferida para o primogênito. Só que Esaú tinha vendido para Jacó, trocou com Jacó. Só que aparentemente ele era o primogênito ainda. E Jacó disse para sua mãe: mãe, o meu irmão ele é peludo, e eu não tenho pelo, eu sou liso. E a mãe fez o seguinte: ela pegou um animal, matou, colou em Jacó pelos, e a mãe preparou a comida, e Jacó se disfarçou de Esaú. E quando Jacó falou com seu pai falou: mas essa voz não é do meu filho Esaú, essa voz parece a voz de Jacó. E ele disse: não, pai, sou eu mesmo, Esaú teu filho. Recebeu um homem peludo, porém a voz era de quem? De Jacó. Mas o corpo parecia de quem? De Esaú. E o pai abençoou então Jacó, pensando que era Esaú. E Esaú chegou cansado da caça, preparou o prato. Quando foi levar para Isaac, o que aconteceu? Isaac falou assim: eu não entendo, eu acabei de te abençoar, eu acabei de transferir a bênção para você. Aí Jacó havia recebido a bênção,
Isaac não poderia transferir de novo, porque já foi transferida a bênção. E agora Esaú sabe do que Jacó fez, e ele dá um recado para Jacó: Jacó, quando meu pai morrer, eu vou acabar com você. Quando meu pai morrer, eu vou resolver as contas contigo. E a Bíblia diz que a mãe, a Rebeca, que gostava mais de Jacó, resolveu preparar para ele o azeite, e falou: Jacó, leve esse azeite e vai para a casa do teu tio chamado Labão. Chega lá, ele vai cuidar de você. Chega lá, você vai fazer uma nova vida. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Jacó saiu fugido, com a roupa do corpo, com uma botija de azeite, até que ele decide passar em um lugar, encontrou uma pedra, e à noite ele decidiu dormir, e ele colocou a cabeça nessa pedra, até que ele teve uma visão, um sonho, que foi uma escada que subia até os céus. Os anjos subiam e desciam. Quando Jacó se levantou pela manhã, ele disse: verdadeiramente o Senhor estava aqui e eu não sabia. E a Bíblia diz que Jacó derramou todo o azeite naquela pedra, e ele fez um voto com Deus: Deus, se o Senhor me abençoar no caminho que eu vou fazer, me guardar e me fazer retornar para a casa do meu pai em paz, o Senhor será o meu Deus. E ele disse mais: de tudo o que passar pelas minhas mãos, certamente eu te devolverei o que, gente? O dízimo. Jacó fez um voto. Chegou na casa de Labão. Todos nós conhecemos a história. Ele se apaixonou por uma das filhas de Labão, e Labão disse: ó, eu dou a minha filha em casamento para você, mas você tem que trabalhar pela mão dela 7 anos. E lá vai Jacó trabalhando para o seu tio 7 anos. E quando se preparou para o casamento, a mulher não poderia mostrar o rosto, só no momento em que estivesse os dois. E Jacó estava bêbado já de vinho, embriagado, e ele deitou com aquela mulher achando que era a prometida, a Raquel. Quando foi ver, era outra filha de Labão, a primogênita, a mais velha. E ele disse: Labão, não entendo, você me enganou. Porque agora Jacó, ele começa a colher os frutos que ele plantou lá atrás. Ele enganou o seu pai, enganou o seu irmão. Agora também ele está sendo o quê? Enganado, porque é dando que se recebe, não é isso que diz a Bíblia? Ele agora está colhendo o que ele plantou lá atrás, e nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa vida normalmente ela é fruto do que nós semeamos atrás. E Jacó agora está colhendo o engano, porque ele enganou o seu pai, ele enganou o seu irmão. Agora ele vai trabalhar mais 7 anos pela filha que ele desejava casar. Trabalhou 14 anos. E com isso a Bíblia diz que Labão foi prosperando. Labão foi prosperando. E Jacó agora está casado, Jacó agora tem filhos, e Jacó decide ter a própria vida dele. Não queria mais saber de trabalhar para o sogro, queria agora constituir sua própria riqueza. E Labão disse: Jacó, desde quando você chegou aqui, eu tenho observado que o meu rebanho se multiplicou, que todos estão vivendo bem, que a prosperidade chegou. E Labão disse assim: ó, determina teu salário que eu vou te pagar. Porque Jacó é um bom funcionário, Jacó é um funcionário empenhado, Jacó é alguém que trabalha porque acredita no trabalho. Jacó trabalha porque ele é produtivo. Se nós pensarmos em trabalhar e não pensarmos em ser produtivo, o trabalho não rende. O trabalho se torna um fardo para nós, é ou não é? Porque o melhor fruto do trabalho é sermos produtivos. E Jacó era produtivo. Labão disse: Jacó, eu tenho observado desde quando você chegou,
tudo à minha volta agora prosperou, porque Jacó tinha a bênção da prosperidade na vida dele. Jacó era um homem que estava prosperando. Ele disse para o sogro, tio sogro, ele falou: ó Labão, eu não quero salário não, faz o seguinte, vamos fazer um trato entre eu e você. Todo animal que nascer listrado, o Senhor me dá, é meu, esse vai ser meu salário. E os que nascer limpo, sem nenhuma mancha, fica para o Senhor. E Labão olhou para os animais, viu todas aquelas ovelhas branquinhas, os cabritinhos branquinhos. Labão pensou assim: Jacó vai cair do cavalo, porque não tem como os animais cruzar e nascer listrado, é ou não é? Porque isso é genética, não é genética? Você não vai ver dois camaradas, uma mulher e um homem da África, nascendo um alemãozão, é ou não é? Vai acontecer isso? Vai. Não vai acontecer de dois camaradas lá da Alemanha, dois alemão, nascer um escurinho. Vai acontecer isso? Porque isso é o que? Genética, é ou não é? Genética. Agora, se tiver um branquelo e uma mulher escura, o que acontece? Vai nascer, um vai puxar mais um lado de um ou de outro, é ou não é? Porque essa é a genética. Agora, dois de uma mesma cor, de uma mesma raça, nasceu uma raça inferior ou uma pessoa inferior, não existe, amém, gente? Mas Deus está na vida de Jacó. Deus está na vida dele. Ele pegou o direito de primogênito, ele fez um voto com Deus de prosperidade, e agora ele decide fazer o pacto com Labão. Aí Jacó fala assim, ele pega um monte de vareta, corta, deixa listrado, tem o bebedouro, onde os animais bebem água. Ele colocou as varinhas, tudo em pé, tudo listrado. Os animais, quando ia beber água, olhava para aquelas varinhas, até que chegava a hora de gerar o animal, de dar a cria. E aqueles animais que eram lisos, brancos, sem nenhuma mancha, começou a gerar animais com quê? Com manchas. Labão ficou com a cabeça quente, pensando: poxa, me chame um veterinário, me chame um cientista, me chame alguém que me explique o que está acontecendo, porque eu nunca vi isso na minha vida. Deixa eu explicar uma coisa para você, irmãos. Quando se tem um pacto com Deus, aquilo que não aparentemente seria impossível de acontecer, se torna possível por causa do pacto, amém, gente? Se torna possível por causa do pacto. Começou a nascer um monte de animaizinho listrado, com mancha, e Labão não conseguia entender. Agora Labão fala: Jacó, eu estou arrependido do que eu falei, vamos mudar o pacto. Todos os animais que nascer branquinho vai ser teu, e os listrados vai ser meu. O que aconteceu? As crias começaram a nascer, e nasceram todos o quê? Sem mancha. Você entende? Porque não tem nada a ver com genética, não tem nada a ver com raciocínio humano, não tem nada a ver com o que eu creio, tem tudo a ver com a fé, com aquilo que a fé crê, porque tudo é possível àquele que crê, amém? É possível. Jacó prosperou, Jacó cresceu. Agora Jacó está falando que, ó, Labão, eu estou indo embora, eu estou voltando para a casa do meu pai, para a minha terra, eu estou voltando agora para a minha cidade. Agora Jacó não é mais um homem pobre, agora é um homem o quê? Rico. Jacó é um homem agora abençoado. Só que tem um porém. Jacó é um homem abençoado, mas ainda não é um homem espiritualizado. O que tem a ver, pastor? Jacó fez um voto para prosperar. Ele prosperou? Prosperou. Mas agora ele precisa de fazer um voto espiritual. Ele precisa agora de mudar dentro dele, porque ele continua sendo Jacó, que significa usurpador, enganador. Então agora Jacó ele tem que fazer uma nova aliança com Deus.
e para conseguir encontrar o verdadeiro sentido da vida. Porque o negócio agora não é prosperar, porque ele prosperou. Agora o negócio é o quê? Dentro dele. Porque tem muita gente que prosperou, tem muita gente que conseguiu saúde, tem muita gente que conseguiu a libertação, mas ainda falta alguma coisa. Para Jacó está faltando uma coisa, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa leitura. Versículo 22, meus irmãos, do capítulo 32 de Gênesis. Vamos ler? E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo quanto tinha. Então Jacó, ele decide sair e voltar para a casa do seu pai. Só que tem um porém. Qual, pastor? O irmão mais velho, Esaú, constituiu soldados, constituiu uma família forte, e agora ele está querendo vingança. Jacó, ele pediu, antes de atravessar, ele pediu para levar presente para Esaú. Presente. Você não vai dar presente para o teu inimigo hoje, porque é loucura. Você não vai dar presente para uma pessoa que você ofendeu, ou que te ofendeu, porque isso seria como comprar a pessoa, não é? O presente que nós enviamos hoje é a nossa oração. Deus, perdoa, lava aquele coração, para que um dia nós possamos nos entender. Amém, gente? Para que possamos nos entender. Jacó manda presentes representando a oração, para acalmar, para fazer as pazes com seu irmão, porque agora Jacó, ele quer viver em paz. Jacó apanhou na vida, e agora Jacó está centralizado nas coisas. Jacó não é mais um menino, Jacó não é mais um aventureiro, Jacó agora é um homem casado, Jacó agora é um homem responsável. Jacó não é mais aquela pessoa que vivia enganando, Jacó agora é uma pessoa equilibrada. E ele passa o val, o ribeiro, ele passa toda a família, e ele decide ficar sós. Amém? Decide ficar sós. Versículo 24. Jacó, porém, ficou acompanhado. É isso? Ficou como? Só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. Deixa eu explicar uma coisa. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que ficar o quê, gente? Só. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que parar e pensar, refletir. Amém? Refletir. Olhar a nossa volta e começar a entender por que as coisas estão dando errado. Por que eu não consigo obter a felicidade dentro de mim? Porque eu não consigo me estruturar aqui dentro. E isso é pessoal. Eu não vou fazer por você, nem você por mim. É o que? Pessoal. Jacó passa toda a família, ele atravessa, e a Bíblia diz que ele ficou só. E nesse momento que ele ficou só, apareceu um varão, e a Bíblia diz que Jacó lutou com ele, porque Jacó entendeu que não era qualquer varão, era um ser espiritual, era um ser iluminado, era o próprio Espírito, era o próprio Jesus ali em forma de anjo. E Jacó lutou com ele a madrugada toda até a alva. Sabe por quê? Porque tinha que haver um sacrifício. É todo mundo que quer lutar com Deus? É todo mundo que quer encontrar Deus? É todo mundo que vem na igreja que está preocupado com a vida eterna?
É todo mundo que está na igreja que está preocupado com a vida depois da morte? É todo mundo na igreja que está preocupado com a vida espiritual? Jacó era um vencedor, aparentemente rico, mas era um homem que ainda vazio. Está entendendo, gente? Era um homem que tinha sucesso, mas era um homem que vazio. Não adianta ter sucesso, não adianta ter vitórias no campo natural, material, se ainda continuarmos com o mesmo nome. Jacó era ainda um enganador, continuava com a fama de enganador. E Deus apareceu para ele naquele momento, naquela noite, não somente para aparecer, porque nós temos que entender que essa luta foi entre Jacó e o anjo, porque o anjo agora apareceu. Talvez Jacó estava orando ali: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, meu pai, eu te peço, muda meu interior, meu irmão está querendo acabar comigo, agora o Senhor me abençoou, agora o Senhor fez isso por mim, muda a minha história, eu quero viver em paz com meu irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque quando se há um encontro com o Espírito, ninguém mais quer viver em guerra com os outros. Você pode ver que tem pessoas que o que arruma de inimizade não se põe na caderneta e nem no diário. São pessoas que têm um espírito de fazer inimizade. Não tem pessoas que é assim? Vive arrumando confusão com o vizinho, fica arrumando confusão ali, arrumando confusão ali, arrumando confusão ali. Aonde que a pessoa vai, arruma um problema com alguém. E a Bíblia fala: quando eu estiver em vós, se possível, tende paz com todo mundo. Paz com todo mundo. Então Jacó está orando pedindo paz. Deus, eu quero paz. Eu quero paz. Quando Deus apareceu, o anjo apareceu, Jacó falou assim: o Senhor não vai sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Não era uma bênção financeira, porque Jacó tinha. Não era uma bênção familiar, porque Jacó tinha uma família já abençoada. O que ele precisava era de um toque dentro dele. Dentro dele. Porque a felicidade não está no dinheiro, a felicidade não está na família, a felicidade não está em ter bons amigos. A felicidade está dentro de quem? Dentro de cada um de nós. Através de quem? Do Espírito Santo. Você já ouviu falar de um livro chamado O Peregrino? Você já ouviu falar do Peregrino? Quem escreveu esse livro, O Peregrino, foi um homem que ficou preso. Foi preso por causa do Evangelho. E dentro da cadeia ele escreveu esse grande clássico, que segundo dizem, depois da Bíblia, é o livro bem mais lido e mais vendido. Mas ele tinha paz dentro da cadeia, porque ele tinha um espírito, amém? E ali ele escreveu esse conto, esse relato. Paz é o que todo mundo precisa, não em questão de abaixar as armas, mas aqui dentro de cada um de nós. Jacó está querendo agora mudar dentro dele o que está dentro dele. Jacó está querendo mudar o que está dentro dele. Ele fala para o anjo: ó anjo, você não vai subir, você não vai subir. E ele ficou da noite, da madrugada, até o clarear do dia. Sabe por quê? Porque quem quer ter um nome mudado tem que aprender a fazer o que, gente? Sacrificar, lutar. Tem que aprender a lutar. Olha o que diz a Bíblia, versículo 25: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó. Lutando com quem? Lutando com ele. Jacó, vamos olhar, vamos analisar o raciocínio. Vamos raciocinar. Quem tem mais força, o homem ou Deus? Porque ainda que fosse um anjo, já seria uma luta em desvantagem, porque é um ser celestial contra um ser imperfeito, que é o homem. Só que era o próprio Jesus. Jacó estava com uma fé tão grande, irmãos, que ele disse: o Senhor não vai sair daqui enquanto o Senhor não tocar na minha vida. Eu quero mudar dentro. Eu quero mudar dentro. E ele ficou da madrugada até a alva, até o clarear do dia,
segurando o anjo, persistindo, porque ele queria mudar. Quem quer mudar não arruma desculpa, arruma um jeito, amém? Quem quer conhecer a Deus não coloca a desculpa em primeiro lugar. Jacó passou a madrugada lutando, orando, pedindo, clamando, suplicando: eu não vou deixar o Senhor, eu preciso que o Senhor toque em mim, eu preciso que o Senhor mude a minha pessoa, eu preciso que o Senhor mude dentro de mim. E ele lutou, e o anjo, representando o próprio Cristo, tocou na coxa de Jacó e deslocou. Agora Jacó está como? Manco. Jacó agora está com uma marca. Nós vamos pedir para Deus uma marca, amém? Uma marca. Porque quem encontra Deus tem que ter uma marca, amém, igreja? E a marca que nós vamos receber é a marca da promessa. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando desceu sobre os apóstolos, eles colocaram o Império Romano no bolso. O Império Romano virou de cabeça para baixo, a tal ponto que as autoridades diziam: não queremos mais que falem no nome desse Jesus. Porque quando os apóstolos foram marcados com a presença do Espírito Santo, houve uma manifestação muito forte na igreja primitiva, amém, gente? Nós vamos pedir para Deus fazer o quê? Nos marcar. Porque tem muito crente que infelizmente está sendo marcado pelo diabo. Marcado pelo diabo. O diabo deixa a marca também no ser humano. Ou você acha que não deixa? Cidadão coloca o cão na cintura e vai fazer uma cena, vai meter o louco. Daqui a pouco ele volta cheio de furo, porque o diabo coloca a marca na vida da pessoa dele. Ou não coloca? Vai fazer um assalto, uns morrem, é ou não é? Porque o diabo logo deixa a marca dele: matar, roubar e o quê? E destruir. Cidadão vai tomando cachaça no bar, daqui a pouco um olha feio para o outro, um puxa a faca para o outro, um começa a furar o outro, não é assim? É assim ou não é? Daqui a pouco a pessoa está cheia de marca no corpo. Essa marca o diabo deixa. Só que Deus não deixa uma marca dessa. A marca de Deus é uma marca que traz paz, que traz mudança, que traz sucesso, que traz uma recompensa, amém, gente? Agora a pergunta é: estamos dispostos a fazer como Jacó? Passar a noite orando, passar a noite adorando? Porque a Bíblia diz que Deus opera, trabalha no meio do louvor. Mas tem muita gente: é madrugada, orar e tal. Eu estou cansado, eu estou cansada. Mas eu conheço um poder que renova o espírito, amém, gente? Daqui a pouco a pessoa não está sentindo mais nada, porque o espírito está renovado, o corpo está renovado. Mas o problema é que tem muita gente que não tem disposição de fazer como Jacó. Aparentemente Jacó poderia se acomodar. Poderia ou não poderia? Porque tem gente que depois que consegue prosperar, se acomoda. Tem gente que depois que é curado, se acomoda. Tem gente que depois que a casa começa a ficar naquela paz, se acomoda. Aprenda uma coisa: se você está na luta, continue buscando. Se a luta acabou, continue buscando, amém, gente? Porque quem abaixa a guarda, o diabo vem e o quê? E ataca. Jacó não está querendo largar o anjo de jeito nenhum. Jacó está lutando a madrugada toda, é cansativo, mas quem quer mudar o nome tem que aprender a lutar. Quem quer mudar a história tem que aprender a lutar. Quem quer fazer a diferença tem que pagar o preço, amém, gente? Jacó está pagando o preço na madrugada. A família está lá dormindo, ou talvez a mulher, a esposa, os filhos estão: cadê o nosso pai? Cadê o meu esposo? Aonde está Jacó? Mas Jacó está lá lutando para o bem deles, porque Jacó agora tem a responsabilidade. Você tem a responsabilidade. Você é o patriarca da tua casa, amém, gente? Se você deixar o cajado cair, já era, todos vão pagar o preço. Mas se nós prevalecermos, se nós perseverarmos, amanhã a nossa casa vai servir ao Senhor também. Jacó está lá,
lutando. Eu não vou deixar. Daqui a pouco o anjo vem, toca na coxa. Jacó agora está manco. Irmãos, é melhor sair daqui rouco, mas com a marca, do que sair com a voz do sabiá sem marca nenhuma. É melhor sair daqui cheio de calo no joelho, do que sair daqui com o joelho todo bonitinho, sem a marca nenhuma. Você escolhe, eu escolho. Ou nós saímos daqui rouco, com o joelho doendo, mas com a marca, ou iremos continuar com essa voz de sabiá, com esse joelho bonitinho, e sair do mesmo jeito, sem marca nenhuma. Nós escolhemos. Porque tem gente que para Deus tudo coloca um pretexto. Só que o macumbeiro não coloca pretexto para o diabo, coloca? Você vai ter que ir lá no cemitério arranjar um trabalho para mim. O cemitério, o nome dele é tal. Tal hora você vai ter que estar lá. A pessoa vai. Vai ou não vai? Vai. Vai. Tem que ir na casa de fulano, de Beltrana. Não tem horário. Qualquer horário é horário, não é? E para Deus? Agora, cada um tem uma escolha. Amém? Ou a gente luta com Deus para mudar a nossa história de uma vez por todas, ou vamos continuar com o mesmo nome. Quantos crentes o nome não é bom? Não é um nome bom. Conhece o fulano? Conheço. O cachaceiro. Conhece o fulano? Conheço. Aquele drogado. Conhece Beltrano? Conheço. Aquele não vale nada, aquela não vale nada. Ou você acha que não tem pessoas que é assim? Que o nome carrega consigo uma maldição, como era o caso de Jabes. Jabes nasceu com dores, a Bíblia fala. Mas quando Jabes decidiu lutar com Deus, a Bíblia fala que Deus o fez mais ilustre do que todos seus irmãos. Quer dizer, o nome de Jabes foi mudado. Abraão, Saraí, Sara. Se nós formos pegar na Bíblia, irmãos, Deus sempre pega pessoas pequenas para fazer grande, desde que os pequenos estejam à disposição dele. Porque Deus, ele procura quem está à disposição. Só que infelizmente para alguns, Deus sempre vai pegar os pequenos, porque são eles que estão mais dispostos a abrir o coração para Deus. Lembra de Davi? Quem era Davi? Fala para mim. Vamos recapitular junto? Davi era um pastor de ovelha, correto? Mas o que, pastor? Davi era também um entregador de marmita. Davi era também um pombo correio. Por quê? Porque ele tinha que levar recado e trazer recado. Quando Samuel foi na casa de Jessé, o seu pai Jessé trouxe perante Samuel todos os filhos, mas esqueceu de quem? De quem? Vocês comeram hoje? Comeram ou não? Comeu? Olha, sei não, viu? Esqueceu de quem? Deixa eu falar um pouquinho de Davi. Segundo